E tá aberta a porteira do sonho e da imaginação, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Yeah! Uhul! Yeah! Yeah! Aqui quem fala é a Made e eu tô aqui de novo com a Mari! Olá, galerinha! E hoje, gente, a Nai não vai participar da gravação de hoje porque ela está de mudança e a gente sabe como mudança é um inferno, não é mesmo? É um inferno. É um inferno, gente. Eu não, assim, estou feliz pela mudança dela, mas não queria estar no lugar Não queria dela. estar de mudança. Pior é que eu tô Exato. falando isso e em breve, se tudo der certo, vai ser eu nessa posição, né? Eu estarei nessa posição. Ai, o negócio vai ficar feio, hein? Aí, como é que vai sair episódio? Quem é que vai editar no meu Exato. lugar, né? Aí o negócio vai estar feio. A gente precisa discutir isso com calma. A gente vai pensar com calma, tá? Talvez deixar gravado previamente algumas coisas, né? Porque a mudança, ela... Você tira, sei lá, um final de semana pra você fazer a mudança, levar as coisas para o lugar novo. Mas assim, pra você encerrar, desencaixotar tudo, montar tudo, são vários dias. Pois é. Várias, às vezes semanas. Às vezes tem meses e ainda tem caixa lá que nunca foi aberta. Na verdade, já pensou você, é aquele momento que de repente, né, meses depois você abre uma caixa e fala: oh meu Deus, isso aqui estava aqui o tempo todo. Isso existe, né? Isso existe, caraca. Que loucura, né? Bom, assuntos de mudança à parte, o tema do episódio de hoje, ele é sonhador. Por que ele é sonhador? Porque, mais uma vez, a gente tá aqui pra fazer um quadro que faz tempo que a gente não faz, né, Mari? A gente já fez aí algumas outras vezes no podcast, mas ele ficou na gaveta por um tempo e a gente tá tirando ele da gaveta hoje, tá? A gente achando o caminho a gente achou na mudança, né? Exato. A gente... Olha só essa caixa da mudança, ficou parada aqui Olha um tempão. só. Esse quadro aqui, né, a gente não desencaixotou faz um tempo. Mas no episódio de hoje, a gente vai falar sobre Webtoons, que a gente daria tudo para que eles tivessem algum tipo de adaptação. E aí, quando a gente fala adaptação, é pra ser uma coisa geral mesmo, né? Porque pode ser uma minissérie, pode ser um filme, um K-drama, um game, um musical ou qualquer outro tipo de adaptação. Isso aqui é só pra dizer que a gente pode expandir os horizontes. Geralmente, a gente fica ali na série no K-drama, mas é legal porque a gente já teve episódios que a gente trouxe ideia de musical, que a gente trouxe ideia de game. Então, é sempre legal deixar essas outras alternativas aí na mesa, disponíveis, né? E caso você goste desse tipo de conteúdo, fica aqui o aviso de que a gente falou sobre esse tema nos episódios 17, 18 e 48 do nosso podcast. Ou seja, tem uns 80 episódios aí que a gente não fazia esse quadro. Faz tempo mesmo. É. Tá Então, empoeirada, hein? Bate, dá uma limpadinha, não. É, vamos, tadinho, né? Tá com uma já tá enferrujado, coitado. Mas hoje a gente vai voltar aqui, tá? Hoje ele vai receber amor, carinho e atenção de novo. E aí, só pra vocês saberem como é que vai funcionar. Eu e a Mari, a gente selecionou aqui alguns Webtoons que a gente vai apresentar pra vocês, justificando as nossas escolhas do porquê que a gente acha que eles dariam boas adaptações, tá? E aí, depois disso, a gente vai dar uma aprofundada pra entender se essas adaptações, elas têm potencial de serem um sucesso ou se elas só vão acabar morrendo no flop mesmo. Porque, assim, uma coisa é eu querer uma adaptação. Outra coisa é o mundo querer essa adaptação, né? Então, assim, a gente vai discutir se, além do fato de se daria ou não uma boa adaptação, ela teria potencial de fazer sucesso, tá? Então, a discussão aqui é legal, tá? É bem legal. Tá empolgada, Mari? Eu tô muito empolgada, porque eu acho que eu trouxe, assim, 2 candidatos que um deles eu fiquei, ué, por que eu nunca falei antes? Já sei até qual é, porque eu tô vendo a sua lista aqui. Exato. E o outro, eu acho que tem potenciais, assim, múltiplos de adaptação. Então, Exato. eu estou empolgada. Então, gente, antes da gente começar aqui, antes da gente, de fato, trazer aqui as nossas sugestões de Webtoons para serem adaptados, fica aqui só aquele lembrete de sempre para você seguir, avaliar e ativar as notificações do nosso podcast, porque ajuda a gente e te mantém informado de tudo que pode aparecer aí no futuro, tá? Então vamos lá, a gente tem aqui 4 Webtoons, 2 que eu trouxe, 2 que você trouxe. Como é que você quer fazer? Cada uma traz um, a gente fica intercalando, ou a gente faz todos os Webtoons de uma e depois todos os Webtoons da outra? Vamos intercalando.
Porque às vezes você pensou numa coisa no seu, que aí eu vejo, poxa, isso também daria certo no meu, eu consigo trazer mais coisa ainda. Legal, você quer? Então a gente vai, né? Quem não bom. sabe fazer, copia. Tá bom, tá bom. Você quer começar ou você quer que eu comece? O que você tá sentindo hoje? Eu posso começar. Então tá bom, vai lá. Tô me sentindo comecida. O primeiro webtoon que eu trouxe é o How to Survive as a Maid in a Horror Game. Ótimo. A gente já falou dele em alguns episódios aí soltos por aí, né? Que é basicamente de uma menina que acorda dentro de um jogo. Uhum. E ela é a maid, né? Ela é uma empregada, uma servente que entra dentro de um jogo de terror onde o mestre ali da casa, o jovem mestre da casa, é um assassino demoníaco. Isso. Coisas bem positivas. Só notícia boa. Então, pra começar, eu gosto dela porque ela tem toda a parte diferencial de estar dentro do jogo. Então, ela dentro do webtoon, você lendo, você está dentro de um jogo. Então, ela tem painéis do jogo, ela dá moedinhas, ela tem todas essas coisas, assim, de jogo, né? Lá dentro do Senhor Webtoon. E isso, pra mim, já é uma coisa que eu gosto muito, porque eu, por exemplo, gosto muito do anime do Sword Art Online. Não sei se você não conhece. Conheço. Não conhece, mas tudo bem. É um anime... A Nayana conheceria, mas ela não está aqui hoje. Eu tenho certeza que sim. Que eles ficam presos dentro de um jogo. E eles têm que viver lá, tipo... Tá todo mundo preso dentro do jogo, as pessoas sabem que estão presas dentro de um jogo, tá? E elas têm que ficar vivendo lá normal. E tem as quests, tem todas as coisas... E eu acho sucesso. Eu acho que isso é um plot de sucesso, assim... Um enredo de sucesso quando a gente tá dentro de um jogo. A gente tem aí Jumanji, né? Que também o jogo meio que sai pra fora, né? E também tem a parte depois do videogame que eles entram dentro do videogame. E eu acho que essa história teria muito pra acrescentar, porque querendo assim, o Sword Art Online ainda é um pouco mais tenso, né? Mas tudo bem, mas Jumanji é mais uma comédia, por exemplo. Só que esse seria uma história de terror. Que traz um outro twist, né? Porque a gente não vê tanto histórias que se passam dentro de universos de videogames que puxam pro terror junto. Exato. A gente vê muito de videogame e romance, porque a gente tem os dating sims, né? Os simuladores de namoro e tal, de coisas assim. Aí você tem os de ação, né? Os de luta e tal. Mas, cara, de terror... Jogos de terror não tem tanto. Jogos de terror. Então, aí imagina. O potencial tá todo aí, entendeu? A gente nem precisa... Eu ainda não terminei de ler. Eu tô no capítulo 30, 40, por aí. Certo? Mas eu não preciso saber como essa história acaba. Não precisa. A gente não precisa, porque a premissa dela é o suficiente pra ganhar uma adaptação. E outra coisa, a gente já deixa claro aqui que se a história ficar ruim depois, a gente não tinha como adivinhar. A validade é... Aqui, capítulo 40, ok? Até porque a gente se adaptar, a gente pode adaptar e melhorar os problemas, exatamente. Exato, tá a gente certo. pode, né, dar um up. Mas até aqui, eu acho que em si tá entregando, mas eu acho que a premissa de estar dentro de um videogame de terror é tipo, não, a gente precisa levar essa história pra outros cantos também. Legal. Né? Ela merece. E como é que você vê essa adaptação? Você queria que isso fosse adaptado pra quê? Eu pensei primeiro que podia ser um jogo mesmo, no qual você está jogando como essa menina que está presa dentro do jogo. Legal. Pra ser essa questão de você estar jogando com a pessoa que tá dentro do jogo e você sabe algumas coisas, outras coisas, né? Você vai descobrindo ali. E aí eu acho que também ia dar um jogo bem legal. Eu não sou desenvolvedora de jogos, mas eu entendo que daria uma boa história e seria bem legal pra ter dentro do jogo, pra ter algumas missõezinhas que você precisa fazer lá dentro, alguns puzzles pra resolver, enfim. Dentro do Webtoon, né, a premissa desse jogo é você sobreviver ao mestre demoníaco. Exato. Essa é a premissa, né? Ele fica... Porque o mestre demoníaco, ele precisa... matar pessoas pra continuar bem, pra ele se manter saudável, né? Se ele fica muito tempo sem matar as pessoas, ele vai enfraquecendo porque ele
É um mestre demoníaco que se alimenta da alma das outras pessoas. Então, você, como uma das criadas, né? Como uma das pessoas que tá servindo ele ao castelo, você é um alvo fácil pra ele, né? Se sumir, né? Mais uma, menos uma. Então, o jogo que é representado no Webtoon, essa é a premissa. Porque antes da protagonista entrar no jogo, mostra um pouco ela jogando o jogo, né? Ela tá tentando passar e ela é horrível no jogo, terrível. Que é difícil, né? Exato, é difícil. E daí tem os alertas, né, de perigo, às vezes. Agora, eu tô numa parte que ela, inclusive, ela tem um negócio que ela consegue identificar alguma, tipo, a vilania dos objetos. Aham. Pra ela saber se representa um perigo ou não. Então, se ela tá perto de uma faca e o mestre tá junto, a faca tá vermelha, é tipo, ok, eu acho que é hora de eu ir embora. Exato. E são recursos que, né, dentro de um jogo ia ser legal você tá jogando como essa personagem que também tá dentro de um jogo. Uhum. Eu acho muito legal porque esse Webtoon, ele dá margem pra múltiplas adaptações, né? Porque uma coisa é a história do Webtoon, que conta a história a partir do momento que ela entra no jogo, que aí muitas coisas vão mudando, né? Não vai sendo representado só igual como o jogo é, mas dá pra ver que dá pra modular as coisas que acontecem ali, porque tem uma pessoa consciente dentro da história querendo se manter viva e querendo manter outras pessoas vivas também, né? Porque a convivência dela com outros personagens da história faz com que ela queira evitar a morte deles também, né? Então... Sim, não, e ela pedindo, tipo, aumentando o nível de simpatia das pessoas, assim, pra ela poder pedir favores. Sim. Tipo, quanto mais seu amigo, mais favor absurdo você pode pedir. Sim, só que se você pede um favor absurdo demais, você perde o nível. Mano. Exato. É que nem você tá jogando The Sims e aí você leva o relacionamento com o outro bonequinho lá no máximo. Aí qualquer coisa que você falar, ele vai topar. Antes disso, vai ter coisa que ele não vai se sentir confortável. Mas, vocês são melhores amigos? Qualquer coisa, tá ligado? Qualquer coisa. Eu acho que você falou da questão do jogo, mas como é que você vê você vê uma adaptação além do jogo? Você tá pensando só no jogo pra ser adaptado? Ou você vê outra coisa pra adaptar também? Eu queria que fosse adaptada, tipo, nas duas vertentes. Eu queria que a gente tivesse, tipo, a série, sabe? Queria que ela seguisse tivesse a história ali, do Webtoon. Que seguisse exatamente essa história do Webtoon. E queria que eles lançassem o jogo em paralelo. Pra você também poder jogar aquele jogo. Aí por isso que eu falei que pode ser múltiplas coisas, porque o jogo pode ser o jogo da série, do Webtoon, de tipo, é uma personagem que está dentro de um jogo que está tentando sobreviver, ou pode ser simplesmente a premissa original do jogo que você tá tentando sobreviver, né? Que não tem essa questão de estou dentro de um jogo, não tem essa, vamos dizer, essa side quest de estou dentro de um jogo. Não é um isekai, não é... Exato. O jogo pode seguir a mesma linha da história, tipo, você consome uma história por meio de série e por meio de videogame, ou você cria um videogame que é o videogame que é citado na história, de fato, a premissa original dele. Isso. Eu acho que seria mais legal isso, ele não ser necessariamente a mesma história, porque eu acho que a possibilidade de você gerar mais alcance e mais popularidade por meio desse cross-mídia é muito legal, porque assim, você sabe que jogos de terror acabam fazendo bastante sucesso entre a galera que faz vídeo pra YouTube jogando, ou que faz stream jogando, porque o pessoal gosta de ver jogos de terror pra ver o pessoal tomando susto, né? Então eu vejo que se a gente fizesse a premissa do jogo base, um jogo de terror em que você tá querendo fugir do mestre demoníaco que pode te matar a qualquer momento, você tem uma premissa de fazer um jogo de terror mesmo, com bastante jumpscare, com, né, aquela luz bem focada, como se você estivesse usando só uma lanterna, aquele suspense e tal. E aí depois a pessoa vai lá e descobre, tá vendo esse jogo aqui? Ele é baseado nesse quadrinho aqui que também tem série. Então você, pelo interesse no jogo, você pode querer consumir as outras histórias, né? E, obviamente, se você consome as outras histórias, tanto o Webtoon quanto essa série que a gente queria que adaptasse, e você descobre que tem um jogo,
do jogo gastado na série, então, você ia querer jogar, né? Eu acho que isso daí é só sucesso. E assim, eu até pensei se eu queria, tipo, uma série animada ou um live action, e eu acho que eu fico com live action. Uhum. Porque eu quero ver essas coisas, tipo, as coisas de jogo. Sim. De, tipo, de cair a moedinha e cair uma moedinha em 8 bits, sabe? Sim, tipo, sim. você tá assistindo um bagulho em HD e daí tem uma moedinha em 8 bits. E a gente vai ter... Legal, a gente vai ter efeitos visuais de videogame. Exato. Nossa, muito legal. Porque assim como o Webtoon, ia ter aqueles pop-ups de mensagem, de tutorial, né? E aí você é obrigado a fazer o tutorial e... A gente ia adorar muito. Porque, assim, eu gostei muito eu assisti os Jumanji de novo, né? Que eles vão pra dentro do videogame. Lá é óbvio que eu falei, né? É uma comedinha, mas é legal. Uhum. Mas é divertido. Aparecendo as coisas, descobrindo o que os personagens fazem. E eu acho que pra trazer isso pra uma coisa de terror, que vai ser assustadora, sabe? Sim. Você ainda tem que trazer toda essa outra vibe, ser meio sério, e ainda assim é um jogo. De tipo, que é, querendo ou não, assim, é um anticlímax, né, ao mesmo tempo que não é. Eu não sei se eu tô conseguindo me explicar. Não, acho que sim. Eu acredito que essa adaptação faria bastante sucesso, tá? Eu acredito. Que teria bastante potencial. Você vê potencial? Eu vejo. E eu acho que, por exemplo, vamos supor que ele não fosse adaptado pra uma série. Vamos supor que ele fosse adaptado pra anime, né? Você podia fazer o jogo, tipo, os personagens serem iguais ao do anime, sabe? Porque tem vários jogos com essa estética, digamos assim, tá, né? Então, por exemplo, entendi. porque se você fosse fazer uma série, seria um live action, né? Então, pra você Sim. fazer o jogo igual, mas se você quisesse muito conectar os mundos, você faz um jogo com a mesma estética do anime, né? Que aí você tá realmente jogando com os personagens do anime que você assistiu. Seria legal também. Eu ainda ia querer ver mais um live action, porque eu prefiro mais, não sou tanto assim de ver animes, mas eu veria um grande potencial assim também, sabe? Então, eu tô assim, só sonhando com essa adaptação. Sim. Porque eu acho que tem que estar tudo aí, os elementos estão aí, é só escrever. Entendeu? É só escrever. É só escrever, filmar. Rápido, gente. Em 3 anos dá pra fazer. Muito bom, Mari. Eu acredito que seria um sucesso, tá? Foi um ótimo... Já trouxe, então você trazendo aqui. Um hit já. Um hit já, exatamente. Já ganhamos muitos dinheiros imaginários aqui, tá? Com essa adaptação. É porque, né, a gente nem pode falar que a gente iria ganhar, né, fazer um pitch e ganhar, porque a história nem é nossa, então o dinheiro nem viria pra gente. Mas a gente que tá adaptando. A gente... A gente não tá ganhando pela história original, a gente tá ganhando pela adaptação. A gente comprou os direitos. Exato, compramos os direitos e vamos produzir, vamos lucrar muito em cima dessa história. Gente, vai ter bonequinho, tá? Eu vou vender bonequinho do jogo. Tá vendo? Vocês estão achando que eu tô brincando? Não tô. Eu vou trazer um agora. Eu botei 2 aqui, mas eu não vou trazer o primeiro que eu botei. Eu vou deixar o primeiro pro final. Uma história, um webtoon, que eu gostaria muito que tivesse uma adaptação, é o Midnight Man. E o Midnight Man é um BL, né? E ele é um webtoon BL mais 18, né? Então, já vou deixar aqui claro. Esse aqui foi o webtoon que, quando a gente fez falar de Webtoon Awards, eu falei que pra mim ele foi o BL do ano, né? Que eu e a Ana, a gente chegou nesse consenso e tal. O nome era meio familiar. Exato. A gente já falou dele em algumas vezes aqui. E quando eu começar a falar da história, você vai lembrar. Mas ele é como se fosse o Magic Mike. O BL, Magic Mike, exatamente. Porque essa história é a história de um cara que, por um tempo, meio que ele foi obrigado a trabalhar em gangue, mas ele se arrepende muito dessa parte do passado dele. Gente, se vocês ouvirem barulho de martelada do meu áudio... Eu tô ouvindo. Exato. Marteladas, vocês vão ter que aceitar, ok? Obras acontecem. Hoje, inclusive, eu já trouxe o Precinho aqui pra ficar comigo, pra ele ficar suave durante o episódio, né, Precinho? Ótimo. Então, assim, é a história desse cara que, em algum momento lá atrás, já fez parte de gangue, mas ele não era uma coisa que ele queria fazer. Ele era obrigado pelo pai, né? O pai dele tinha gangue, obrigava ele a fazer coisa lá. E depois que o pai faleceu, ele decidiu que ele ia viver uma vida normal, né?
Só que agora ele já não tem muito dinheiro, ele tem dívidas. Então ele tá correndo aí contra o tempo pra pagar dívidas da família e ele tá tipo Julius, sabe? Com vários empregos ao mesmo tempo. Trabalha de pedreiro, fazendo trabalho braçal assim bem pesado e outras coisas também. E aí um dia ele descobre que o irmão mais novo dele tá trabalhando numa boate de strip pra ajudar a pagar as coisas da família, entendeu? E aí ele fica muito puto porque ele já não queria que o irmão mais novo dele estivesse trabalhando. Aí ainda trabalhando numa boate de strip, né? Ele começa a se sentir mal porque o irmão dele tá fazendo aquilo só pra ajudar a pagar a dívida. Só que ele, né, perde um pouco a cabeça porque ele entra lá na boate, começa a discutir com o irmão dele. Nessa discussão, o irmão dele se machuca. Acho que ele machuca o braço, alguma coisa assim. E aí a boate dá um enquadro nele. É uma boate de strip de homens, né? E a boate, ela é focada pro público feminino. Então, ela tem essa segmentação aí de mercado. Esse é o público-alvo da boate. São mulheres que vão pra ver homens tirando a roupa e se divertirem e tal. E aí, o irmão mais velho, precisa cobrir na boate de strip no lugar do irmão mais novo. Porque eles tinham um contrato e esse irmão mais novo tinha clientes que gostavam dele, que iam lá só por causa dele, e eles não podem ficar com baixa. E já que a culpa foi dele, do irmão ter se machucado... Quebrou, tem que pagar. Exato. Você vai ter que, né, fazer ali os números no lugar do seu irmão. Só que ele sabe nada disso, né? Sabe nada de dança e, né, ele é bem travado, assim, não tem muito... Naturalmente você vê que, tipo, não é uma pessoa que exala, assim, um carisma naturalmente. Então, ele precisa ser treinado. E aí, ele é treinado por um outro cara na boate que vai vir a ser aí eles vão compor um casal, que é um BL, né? E, cara, eu acho essa história muito boa em vários sentidos, assim. Eu acho que ela tem uma premissa bem interessante, né? É uma premissa que você não vê o tempo todo. BLs estão bastante em alta, assim, a galera gosta bastante de BL, não só de ler, mas de assistir, que daí eu já tô dando um spoilerzinho do que eu vejo adaptar, assim, mas eu acho que ele é uma história muito boa, e diferente, assim, de alguns outros BLs mais 18, que às vezes a gente encontra, eles acabam tendo potencial de serem muito tóxicos, né, e essa história, ela não tem essa pegada, e eu acho que ela traz discussões muito interessantes, né, porque ela traz discussão de, tipo, o que é trabalhar nesse meio, como é que é a relação das mulheres que consomem esse tipo de conteúdo, né? Eu acho que ele aborda vários temas delicados de uma maneira muito legal. Com responsabilidade. E muito interessante. Exato. Daí traz, às vezes, tema de stalking, né? Que algumas clientes acabam criando uma relação de apego, de possessividade com alguns dos strippers da boate. Traz também essa questão de, tipo, como é que é você se relacionar com uma pessoa, sendo que vocês estão trabalhando num meio que faz vocês se relacionarem com clientes também. Então, tipo, qual é a diferença do meu relacionamento pro relacionamento que você tem com seus clientes, né? Como é que você lida com a insegurança disso e tal. E eles tratam desses temas, assim, pra mim, de uma maneira muito legal e muito responsável. Fala de transfobia também e várias outras coisas que... Porque o tema envolve tudo que eles passam enquanto eles estão naquela boate. Então, tem um pai que trabalha naquela boate. Então, como é que é pra filha dele ter um pai que trabalha numa boate de strip, sabe? Como é que é a história deles? Então, tem muita coisa legal pra ser explorada. Não fica só, assim... Não é tão centrada só no personagem principal. Assim, tem outras... Tem várias outras pessoas às voltas. Assim. Exato, porque tem vários momentos em que tem clientes... que tem momentos importantes, entendeu? Nas discussões. A história tem vários arcos, né? Então, em cada momento ela vai trazendo problemáticas e discussões diferentes. E aí essas discussões envolvem outros funcionários da boate, envolvem clientes da boate, envolvem familiares de funcionários ou de clientes. Então, tipo, por exemplo, tem um menino que começa a trabalhar lá e ele tá, sei lá, tipo, na faculdade, ele precisa de grana. E aí a galera da faculdade dele descobre que ele tá trabalhando na boate. Então, o que acontece com isso, sabe? Então tem muita coisa que envolve isso, né? Então eu acho que é uma história muito legal e eu acho que ela daria uma excelente adaptação de BL mesmo. BL drama ou série BL, assim, né? Tem vários, eu acho que principalmente Tailândia,
é um país que faz bastante BL e tal. E tem alguns lugares que eles estão mais abertos a fazer esses BLs mais 18. Então, como parte central da história é uma boate de strip, eu acho que não seria possível fazer um BL sem que você... Que fosse um BL tipo de consumo livre, assim. Não tem como, sabe? Então, eu fiquei pensando, o mais 18 é, assim, é pelo tema ou é mais pela nudez? Ou é, tipo, é porque, por tudo? Assim, tem nudez, tem cena de sexo e tal, mas é porque justamente como se passa no boate de strip, se você não mostrar essas coisas, você não consegue trazer essas discussões, entendeu? Então, tipo assim, se você não mostrar que, tipo, na boate, às vezes vai ter momentos em que o stripper vai se envolver sexualmente com uma de suas clientes, vai ser mais difícil pra você abordar a complexidade da relação amorosa dele com o parceiro dele em comparação com os clientes, entendeu? Então, assim, acaba mostrando explicitamente e eu acho que, tipo, como é parte do plot, tudo acontece na boate, você não abordar isso... Você, tipo, corta para a boate, vamos só falar o que aconteceu depois, no dia, sabe? Eu acho que ficaria faltando, você perderia esse lado da história, sabe? O impacto, assim, de você ver, entender e ter o impacto da cena mesmo. Hein? É porque não são pessoas que trabalham numa padaria. Se fossem pessoas que trabalham numa padaria, não teria problema, né? Porque o que faz a história ser mais 18 não é o romance, é tipo, ela se passa numa boate de strip e aí tem pessoas tirando a roupa e, tipo, tem cenas de sexo e coisa assim e tal. Então, eu acho que ia descaracterizar muito você adaptar isso pra uma série e tentar fazer isso um conteúdo que é 14+, né? Alguma coisa assim, não é o suficiente. Eu diria, teria que ser um 16+ ou 18+, sabe? Só que eu vejo que tem vários BLs que são mais explícitos, acho que, tipo... Talvez não ainda na Coreia, né? Mas em algumas outras regiões isso acontece mais. E tem bastante gente que consome, bastante gente que gosta, né? E eu acho que daria boa fazer alguma coisa assim. Assim, é super legal o negócio da boate em si, sabe? Eu acho que tem muita coisa aí que dá pra explorar dentro, além do romance, né? Dos dois. E eu assistiria. Eu quero assistir isso. Eu recomendaria você ler, Mari. É uma história bem legal, viu? Eu acho que talvez eu comece. Eu me interessei. O ponto é que é só falar sobre adaptação e eu já estou saindo com leituras. É isso. Mas é que você tem que ler pra entender da adaptação, como daria certo. Porque as suas sugestões de adaptação eu já li. Eu já sei quais são. Eu sou mal. Eu consigo ver o potencial. Aí você tem que se conectar com as minhas, entendeu? Pra você sentir se tem potencial também. Sentir ali, chegar e falar assim, não quer saber, eu li, eu acho que você está totalmente errada, equivocada. Não, e eu acho até que, parando pra pensar, tipo assim, o Midnight Man poderia ser uma boa adaptação até pra um conjunto de filmes, sabe? Uma trilogia, alguma coisa assim. Que nem... Eu gostaria de consumir até no estilo de série pra ter certeza que várias discussões legais que rolam no Webtoon apareceriam. Mas se você quisesse fazer uma coisa mais resumida, daria pra fazer tipo uma trilogia de filmes também. Assim como, né, de certa maneira o Magic Mike, né? Que são... Quantos filmes tiveram Magic Mike? 3, eu não 4? sei, eu conheço, mas eu nunca assisti. Aquelas, não. Eu acho que eu só assisti o primeiro. Então, mas daria pra fazer também, sabe? Eu acho que vale... Acho que eu tô muito noveleira esses tempos. Você tá pensando numa novela? Eu tô pensando numa novela das 11, assim, sabe? Sim. Mas uma novela, acho que eu tô muito noveleira, porque aí eu acho que é isso, de... Olha... Ter tipo... Não ser longo que nem uma novela, de não ter 500 capítulos, mas também não ser talvez tão curto quanto uma série. Sim. Olha, eu diria assim, eu só não penso em novela de primeira, porque eu acho que ela seria... Pra ser uma novela, ela teria que ser uma novela das 9. Não, tem e eu que ser acho das que 11. É das 11 agora? Não, é que existe a novela das 9 e existe a novela das 11. A novela das 11 normalmente aí é 18+ mesmo. Tá. É que eu acho que essa novela, ela quebraria muitos tabus, entendeu? Eu não sei se uma TV aberta brasileira
Não sei, não fizeram Verdades Secretas? Eu adoraria que tivesse uma super recepção e que não fosse, né? Mas eu não sei se estamos prontos ainda, sabe? Eu ficar difícil, que eu não conheço, mas... A galera ainda chia com um beijo gay, aí tu imagina um relacionamento gay entre dois caras que trabalham numa boate de strip, e enquanto eles ainda estão no relacionamento, eles ainda têm relações com outros clientes, e tipo, tem um monte de discussão em cima disso, assim, né? Então, é porque assim, o Verdades Secretas, pelo menos, ele tratou da parte, né, de prostituição, vamos por assim, né, das modelos, né, de serem obrigadas, e tem, que foi todo o negócio, né, que é o Book Rosa, enfim. Essa história, por isso que eu acho que talvez não seria tão longe, assim, de trazer essa parte da boate, porque tem toda a relação dela, ela tinha um namorado, mas aí ela fazia os programas, e já teve algumas discussões nesse sentido, sabe? Sim, eu acho que a boate nem é a pior coisa. Eu acho que o fato de ser BL seria, entendeu? Porque seria uma representação de um BL de uma maneira muito explícita, não caricata, né? Às vezes eu acho que o que a gente tá acostumado é ver uma aparição de um casal gay de uma maneira muito pontual, às vezes muito caricata, muito divertida como um complemento. Eu tô falando de uma história que gira 100% nisso. Tipo, a gente vai ver os caras transando, entendeu? Basicamente. E eu não sei... e claro que, tipo, isso não vai estar 100% explícito na TV, mas, tipo assim, eu não sei o quanto que as pessoas vão estar acostumadas e vão achar ok ver isso como a central da história, porque eles são os protagonistas, é sobre eles, né? Tipo, eles não são um complemento pra dizer que tem. Eles são a história central, entendeu? E tem outras pessoas que estão na boate, que são personagens secundários, que também são. Tem outros homens que têm relacionamento lá também, então... Essa matemática me aparece muito. Mas eu acho que seria esse o problema, assim, tipo... Bom, Globo, aquelas... Pode fazer pro streaming também, né? Se pudesse rolar, acharia incrível, porque significaria, né, que a gente tá disposto a consumir. Portas. Como sociedade, tá ok pra gente consumir isso do mesmo jeito que é consumir uma história hétero, entendeu? Bem explícita nesse sentido, ninguém questionaria. Mas eu acho que parando pra pensar no sucesso, eu vejo que talvez, nesse momento, talvez ainda teria problemas. Bom, acho que ela podia tomar o risco, porque ela já lançou outras novelas direto, tipo, que não foram ao ar, né? Foram pro negócio, e ainda assim eram novelas. Aí, quem sabe, daí estourando dentro da plataforma, ela não decide passar, né? Então, mas eu acho que uma novela seria legal. Eu acho que, a princípio, assim, pra um streaming... Mas é aquilo, se faz sucesso, vamos fazer outra adaptação, né? Tá tudo certo. A adaptação da adaptação. Pra livro, eu acho que também daria bastante certo, tá? Porque eu sei que tem um consumo alto, assim, pra livros desse sentido. E eu realmente acho que essa é uma história muito legal, que, tipo, o foco não é só, sexo, BL, né? Tem várias outras coisas legais que tornam a história legal, discussões legais, então eu acho que também daria... um bom livro. Eu sou muito a favor desse negócio de, gente, vamos pegar boas histórias, reciclar e adaptar para vários formatos diferentes. Seria incrível. Eu também acho bom, porque às vezes é também porta de entrada para as pessoas para as outras coisas, né? Às vezes, não lê muito, mas essa história é legal, daí lê essa, e vem. E é assim que a gente vai criando hábitos, né, galera? Eu também sou a favor de adaptar tudo para tudo quanto é lugar. Exato. Que aí vai ter mais gente consumindo lá e descobre uma mídia nova. Tipo, eu comecei a ler o Webtoon porque eu descobri que um idol que eu gostava tinha servido de inspiração para um personagem. Aí, ó. Então foi uma conexão. Aí começou, né? Agora tá aí. No fundo Tamo do aqui, poço, podcast. Né? Podcast totalmente dedicado ao assunto. 130 episódios, né? Então... Todo final de semana gravando. Pronto. Arrumei mais um trabalho não remunerado na minha conta. Mari, traz aí a sua outra indicação. Gente, a minha outra indicação é uma coisa que eu fiquei, meu Deus, por que nunca trouxe antes? nunca pensei em trazer, que é Andy Bass. Andy Bass, que foi o meu primeiro webtoon. Entendeu? Que tá me acompanhando desde sempre. É o webtoon do meu coração. Que acompanha, né, a Andy Bass aí, que é a nossa sereia
vertical. Exatamente. Na escola. Eu tô curiosa pra saber o que você vai falar de adaptação, porque eu já tenho na minha cabeça qual seria uma boa adaptação pra Indie Bass. Então, uma coisa que eu acho que eu gostaria muito da Indie Bass é que ela não fosse tão somente da história, uma adaptação da história. Uhum. Eu queria uma adaptação do universo Indie Bass. Tá. Então, eu pensei, tipo, em séries como Scan, Skins, né? Não tô falando a série errada, tá, gente? É que existe uma chamada Scan, existe uma chamada Skins. Tá. Scan, Skins. E que às vezes eles dão um foco, tipo, tem vários personagens e cada episódio é focado em um personagem. Uhum. Né? Tem um foco maior da história daquele personagem. São séries sim, entendi. mais curtas, mas que eu gostaria de ver todo esse universo escolar de Indie Bass. Assim, da gente não só a turminha dela que a gente já conhece, mas como se fosse uma adaptação de expansão. Uhum. Da gente conhecer outras pessoas daquela escola, outras pessoas daquele universo. Uhum. E daí ter eles ali também, eu falei, pode também ter a parte dela, né, que a gente... E depois ir seguindo adiante, ou como ela pode só aparecer de fundo, da gente saber que tá ali como se fosse um easter egg, eu também acho que ia ser bem legal. Sim. Aí eu pensei o seguinte, logicamente falando, uma questão de produção, teria que ser uma animação, né? Aham. Mas Sim. eu ia amar muito se a gente conseguisse trazer isso pra um live action. Como? Não sei. Sim. Como você vai fazer uma sereia vertical? Não sei. Cada um que se vire aí no seu. Uhum. Mas eu acho que ia ter... Porque como o Indie Bass tem um lado cômico muito escrachado em algumas coisas, né? Sim. E daí eu acho que o live action ia, tipo, culminar de fazer parte desse humor, de ser parte do que é o Webtoon também, sabe? Uhum. De você ter esses personagens em live action, acho que ia funcionar bastante. Sim. Então, assim... Cara, sabe o que eu acho que seria perfeito pra Indie Bass? Eu não acho que a Indie Bass brilharia num live action. Eu acho que, tipo assim... Eu tenho curiosidade de ver como eles fariam no live action, porque eu tenho curiosidade, mas eu não acho que é o tipo de história que funcionaria num live action. Mas eu acharia irado Indie Bass adaptado pra um desenho do Cartoon Nickelodeon, sabe? Sim, então, que eu falei, aí tipo, num quesito mais lógico, eu também acho que uma animação ia ser, tipo, bem... né? Mas eu não colocaria isso, tipo, não faria uma animação pra stream, alguma coisa. Eu tô pensando, eu falei, tipo, Cartoon Nickelodeon e tal, por quê? Porque eu acho que ela é uma adaptação, ela é uma história, que se fosse adaptada, assim, pra um desenho animado, funcionaria muito bem pra esse público mais jovem, porque se passa em colégio, né? Uhum. Eu acho que a linguagem é fácil pra essa galera entender. No episódio de review que a gente fez pra Indie Bass, a Naya até falou, eu recomendaria essa história pra pessoas mais jovens, porque eu sinto que ela discute coisas que quem é mais jovem pode estar passando e a história pode ajudar nesse sentido. Sim. E eu concordo muito com isso. E ela aborda temáticas, tipo a temática do bullying, a temática da diversidade, né, de uma maneira muito natural e muito fácil para pessoas mais jovens, para crianças entenderem, digamos assim, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que seria muito legal ver pessoas consumindo isso desde cedo e, tipo, sendo confortadas e aprendendo com o Indie Bass, digamos assim, sabe? Olha. E eu acho que como desenho, o humor funcionaria muito bem, a musiquinha da banheira funcionaria muito bem, sabe? Nossa, a musiquinha da banheira ia ser genial. E justamente pelo fato da autora de Indie Bass, né? Ela tem um traço que eu acho que ele é mais... conecta mais com a gente aqui, né? Tipo, se fosse um quadrinho focado na galera dos Estados Unidos, seria um traço que teria a ver, né? Então, eu acho que daria muito certo. Assim, eu penso nos Bob Esponja da vida, o Adventure Time da vida, e eu consigo ver Indie Bass, o Steven Universe, e eu consigo ver o Indie Bass ali, sabe? Sei. Tipo, parece que tá pronto, o traço tá pronto, é tudo. É só fazer, é só animar, gente. É só animar, exatamente, é só a gente animar. A história combina, o humor combina, tem romance, né? Tem discussões super legais
sobre diversidade, anti-bullying, tudo, sabe? Então, por isso que eu falei que assim, que tipo, legal se tivesse a parte que a gente já conhece do Webtoon, né, da história dela, do que ela passou, mas eu também ia gostar mais se fosse, tipo, o universo expandido. A gente tivesse, tipo, muito mais além disso, tipo, muitas outras histórias de muitos outros personagens também, pra sair fazendo aí um montão, assim. Porque desenho animado, quando funciona, meu Deus, quantas temporadas tem Bob Esponja? Você poderia ficar uma vida inteira consumindo Andy Bass se desse certo. Eu acho que eu já topei essa ideia, por favor. Eu acabei de descobrir que eu preciso ficar a vida inteira consumindo Andy Bass. Não, e depois disso, pra você transformar isso num jogo, Irmão do Jorel agora tem jogo, né? Ai, gente, Irmão do Jorel é tão bom. Então, eu consigo super ver Andy Bass nesse mesmo barco, sabe? Eu acho que é isso. Caraca. Eu acho que é a minha campeã, assim, de todos que eu já trouxe até agora. Andy Bass é a minha campeã de adaptação. De, tipo, pelo amor de Deus, alguém me escuta. Sim. Cara, Andy Bass daria uma excelente adaptação. De verdade. Muito boa. Nossa, gente. Ótima ideia. Muito obrigada. Obrigada aí, né? Como eu vou viver agora? Eu já tô pensando na abertura de Andy Bass. Cara, imagina a musiquinha de abertura de Andy Bass. Gente, assim... porque eu queria uma abertura icônica, assim, pra você ficar que nem Phineas e Ferb cantando abertura, assim. Ai, gente, ia ser maravilhoso demais. Não, seria incrível. Não, é incrível você pensar nessas possibilidades. Porque aí quando uma animação dá certo, é aí, que nem eu falei, ela vira jogo, ela vira joguinho de celular, ela vira filme, sabe? Quando um desenho. O tanto de produto, tu vai achar mochila de Andy Bass. E justamente, eu acho que é uma daquelas histórias que tem um apelo jovem, pra gente mais nova, pra adolescente, muito forte, assim. É aquela coisa que naturalmente vai ensinar coisas muito legais, porque o legal de Andy Bass é que ele trata sobre esses assuntos com uma naturalidade muito grande, não é que ele para um momento e te dá uma aula sobre alguma coisa, mas é porque naquele mundo isso é muito natural, então os personagens eles falam com naturalidade, eles só existem, né? Eles só existem, ninguém questiona, não é visto como uma parada ruim, ninguém precisa explicar porque é ruim, a única coisa que rola lá é um rolê de bullying, o máximo que rola. É uma discussão de bullying, mas ninguém questiona por que você é do jeito que você é, por que você gosta de quem você gosta, sabe? A não ser que você seja uma sereia vertical, as pessoas vão questionar o porquê que você é uma sereia vertical. Mas assim, se você é uma mulher que namora outra mulher, ninguém vai questionar isso, sabe? Na série. Se você é poliamor também, ninguém... Foda-se. Normal. Se você é poliamor, exatamente. Se você é uma pessoa que namora com um peixe, por incrível que pareça, ninguém vai questionar também, sabe? Se seu marido é um peixinho dourado, tá tudo bem. Desenho, legal, engraçado, único, porque tem uma premissa única, e pra desenho é importante ter uma premissa única, um universo único, acho que Andy Bass tem isso, né? Gente, como é que... E, de quebra, ainda teria uma super discussão legal rolando. Não, agora eu tô pensando como é que eu faço, será que eu falo com a autora? Autora, por favor, faz aí, por favor, chegar na Kenny Duck, né, na Gia e falar, oi... Por favor, você pode fazer uma petição aí pra fazer um pitching pra transformar o Andy Bass num desenho? Obrigada. Assim, se a gente tivesse contatos, né, pra poder chegar pra alguém e falar, pô, essa história aqui, ó. Fala assim, por favor, o pessoa está sem o que fazer, próximo desenho de sucesso tá aqui, ó, Andy Bass. Porque, cara, as piadas de Andy Bass são muito boas também, muito bom. Sabe? Ai, gente. O Sebastião com o papel na cara, se disfarçando perfeitamente. É muito bom. É muito bom, cara. É muito bom. Ai, gente. É tão bom que eu acho que a gente nem tem mais o que discutir. Exato, acho que a gente só trouxe coisa de sucesso até agora. Cara, seria uma adaptação perfeita, velho, na moral. Nossa, então, quando eu fiquei, assim, chocada de, tipo, como eu nunca, quando você me mandou a lista de todos, né, que a gente já tinha falado pra gente não trazer coisa repetida, que é bem a nossa cara, eu fiquei, como que eu nunca trouxe Andy Bass? Como, Mariana, como? Não foi... Como? Eu falhei como fã de Andy Bass, mas agora estou aqui. Meu Deus do céu. Estou aqui, entendeu? Me redimindo. Andy Bass. Entendeu? Andy Bass, perdão, mas tá aqui. A gente te ama, Andy Bass. Andy Bass, amamos você. Amamos Andy Bass. Nossa melhor Somos sereia muito vertical. Fãs de Andy Bass. Mari, vou fechar aqui então, hein? Agora eu finalmente vou poder cantar essa música. Não vai, não. Não vai, não. Porque aqui quem brilha só é essa história. A minha última indicação de webtoon que eu adoraria que fosse adaptado é Ulala. Ulala.
Ulala, pra quem não sabe, é um webtoon que eu falei dele, eu falei, na verdade, dele num episódio extra. A gente fez uma Batalha de Descobertas e eu tinha 3 opções de histórias pra trazer na Batalha de Descobertas. Aí, a Mari escolheu uma e as outras 2 eu falei no episódio extra, porque eu disse, cara, essas histórias estão tão boas que eu preciso contar pra vocês delas agora. E hoje, quando eu paro pra lembrar, eu me arrependo de não ter trazido o Ulala como a minha indicação do Batalha de Descobertas, porque ele virou um dos meus webtoons preferidos. Olha só, você falhando com o Ulala. Exato. E o outro que eu trouxe, eu gostei na época da ideia da premissa, mas, por exemplo, hoje em dia eu já tô meio cansada da história. E o Ulala não. O Ulala eu descobri que lançou uma segunda temporada depois de um tempo, e eu li a segunda temporada inteira recentemente, eu feliz, assim, e amo o Ulala até hoje, sabe? E o Ulala, ele tem a premissa, ele fez uma coisa muito difícil, que é me fazer ser completamente apaixonada por um slice of life. Porque o Ulala tem essa premissa, assim, são histórias que giram em torno de matemática, mas ela tem bem essa pegada, tirinha, humorística. Não é tirinha porque é webtoon, então é longo, mas ainda assim, você sente que são histórias independentes. Tipo, hoje é a história do dia que eles foram acampar. Amanhã é a história do dia que eles passaram o Natal juntos, sabe? É tipo... É só o dia a dia do casal, assim, não tem conflito, grandes conflitos que demorem mais de um episódio pra se resolver. É por isso que eu digo que ele tem essa pegada bem slice of life. E a premissa do Ulala é esse casal que começou de uma maneira muito improvável, que foi a menina segurando no braço de um cara que aparece no café e pedindo o número dele. É muito engraçado que ela tá no café conversando com uma amiga, ela diz, tô com vontade de namorar. Mas ela fala isso, ela não tem ninguém que ela gosta, então não é como se, eu tô gostando de alguém, eu quero namorar com essa pessoa. Ela, não, eu quero namorar com alguém. Ela só decidiu que precisa, eu quero um namorado, me deu vontade. Eu quero um namorado. E aí a amiga dela diz, tá, mas você quer namorar com quem? Aí ela, não sei. E ela, tá, e aí você vai fazer o quê? Você vai, tipo, parar o primeiro estranho que você vê na rua e pedir pra namorar com ele? Aí dá 2 segundos, ela segura no braço do cara que tá passando assim no café com a bandejinha, ela diz, me dá seu número de telefone. Aí ele fala, eu dou, se você topar ser minha namorada. Dela, eu topo. E aí eles começam a namorar. Então, tipo, e aí eles saem do café, tipo, eles passam o dia inteiro brincando, se divertindo e tal. E aí quando eles vão embora, eles percebem que eles não sabem o nome um do outro e eles não têm nenhuma informação sobre como é que eles se encontram de novo. E eles são namorados, né? Então, tipo, eles precisam se encontrar de novo e tal. E eles são namorados. Eles são namorados. Tipo, o primeiro capítulo é isso, e aí o segundo capítulo é ela tentando descobrir onde ele tá, e ele tentando descobrir onde ela tá, porque ela sabe que ele trabalha numa churrascaria, daí ela vai em todas as churrascarias da cidade. Porque pra piorar, eles não sabem o nome um do outro, porque eles se deram apelidos de casal no primeiro momento que eles começaram a namorar. E aí eles se chamam de coisas que não são o nome deles de verdade, né? Meu Deus! Então, tipo assim, é um slice of life romance, mas muito mais comédia, e completamente nonsense, né? E sabe o que me fez ter vontade de trazer o Ulala aqui como uma possibilidade de adaptação? Me conte. Depois que eu vi o trailer de Chicken Nugget. Ai, gente, não fala de Chicken Nugget. Eu tô ansiosa demais. Chicken Nugget é a história da menina que vira frango frito, porque a gente só chama assim nesse podcast, é a história da menina que vira frango frito, né? Porque a gente chamava assim desde antes da gente ter um nome oficial pra essa história. E essa história é um webtoon, originalmente, tá sendo adaptado pra drama, já saiu o trailer. Maravilhoso. E o Chicken Nugget dá pra ver que vai ser uma adaptação muito comédia nonsense, bem escrachado. Vai ser um bagulho só loucura e aceita que é isso. Louco. E parece que tá muito legal. Ai, eu tô muito animada. Porque assim, a gente vê muito K-drama que tem uma veia de comédia, mas não são muitos que a gente vê que são ridículos, sabe? Esse é ridículo. Ele tá com uma pegada assim, ridícula. É gente gritando na rua, é gente esperneando. A menina vira um frango frito, eu acho que... Isso já responde, né? Daí pra baixo.
Mas eu, tipo... Por que eu tô falando que isso seria importante pra Ulala? Porque as histórias de Ulala são basicamente eles indo em dates, a relação deles e tal. E as histórias deles indo em dates, elas são absurdas. Elas são absurdas. Vira e mexe, eu vou no grupo e mando prints de Ulala pra Nai e pra Mari. E elas não leem, né? Não. E eu mando uns prints muito aleatórios. E eu me racho de rir, porque é completamente absurdo. Tem uma sequência de uma cena que eu acho sensacional, que eles vão acampar, né? Eles não vão acampar, eles vão fazer um piquenique. E eles estão fazendo um piquenique num morrinho, embaixo de uma árvore. Eles botaram uma toalha de piquenique com comida e tal, e eles ficam lá. E aí chega uma hora que eles estão brincando, sabe que nem casal? Tipo assim, a menina tá deitada e o menino tá, tipo, apoiado do lado dela, mexendo no rosto dela, aquela coisa bem romântica, sabe? Sim. Eles estavam nessa de brinca, 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 e daí de repente eles estão naquela cena super próximo, tipo, quase se beijando, sérios, olhar super romântico. Aí você tá super construindo aquela cena, daí você pensa, nossa, eles vão, né, viver um momento super romântico e tal, nosso casal. É agora, né, o amor está no ar. O amor vai reinar. E aí você pensa isso por 5 segundos. Só que aí depois você lembra que é o Ulala. Você tá lendo. E aí o cara, ele simplesmente enrola a menina na toalha. Ai, meu Deus! Do piquenique. Oh. E tipo, como se ela fosse um gimbap, entendeu? Tipo, como se ela fosse uma panqueca. Ele enrolou ela. Aí ela fica presa na toalha de piquenique. E aí ela começa a rolar morro abaixo. Meu Deus, eu quase cuspi água. Tá tentando sair do rolinho. E aí ela começa a rolar morro abaixo. E aí o namorado começa a correr. E aí ela cai nos arbustos, fica puta. Daí ela espanca ele depois, assim, basicamente. Meu Deus. E aí ela faz que nem no... A gente vê em K-drama, que ela bota ele pra ficar de joelho com os braços pra cima, de punição, sabe? Não sei. Que é a punição escolar dos dramas. Aí ele fica, só que com a cabeça toda cheia de folha e galho, porque ela espancou ele no arbusto, assim. Ele fica parado. Que é a punição dele. E os dates deles são uma bizarrice maior que a outra. Eles ainda tomar sorvete e esfregando sorvete um na cara do outro, assim. Então, sabe o que me lembrou um pouquinho também? Quando a Netflix fez aquele sitcom que tinha o Young Jae. Aí eu ia falar isso agora, estava esperando assim, só você dar um... Porque eu lembrei também, Me Tira Daqui, né, na Worth It. O Me Tira Daqui e tal. Só que eu não queria que fosse um sitcom, porque eu sinceramente não gostei muito de Me Tira Daqui sitcom. Eu amei. Eu tô triste que nunca Mas teve eu queria, eu assim. quero uma adaptação do humor tipo Chicken Nugget. Porque, sendo bem sincero, eu achei o humor do Me Tira Daqui meio pastelão. Mesmo. E o Ulala não é pastelão. Ele é nonsense, ele é bizarro. Ele é tipo... Ele é uma bizarrice que eles levam muito a sério. Tipo, cara, eu começo a lembrar dos episódios de Ulala, mano. E tipo... Ai, velho, é maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. É tipo... Ai, tem um episódio que... Porque no episódio, tipo, o cara tá no começo da faculdade e ela tá... Ela vai entrar na faculdade, mas ela ainda tá no finalzinho do ensino médio, né? E aí ela quer passar um dia na faculdade dele. Então ela vai um dia para a faculdade dele. E aí os dois estão nessa de tipo, você não é da faculdade, mas você está aqui assistindo as aulas da faculdade comigo. Uau! E aí ele decide vestir ela como uma universitária, porque ela só usa roupa de colégio, então ela não tem roupa de universitária. Então você precisa botar esse boné, botar esse moletom, botar essa calça. Só que ela é muito pequena comparada com ele, então as roupas dela estão gigantes, tudo caindo. Daí ele fala, não, a gente vai botar a sua blusa aqui pra dentro da calça, a gente vai puxar esse elástico. Tipo, ela fica com a blusa, a calça fica praticamente assim... Não. Ela tá vestida muito bizarro pra ela parecer uma estudante universitária. Isso é arrasando pela universidade, só que nunca. Arrasando. E aí os dois... E aí, tipo assim, o lance é os dois andando na universidade. De mãozinha dadas. Porém, eles são os únicos que sabem que ela não é universitária e tá fingindo. E aí eles ficam andando e rindo. Eles parecem que eles têm, tipo... Às vezes eles parecem que eles têm 8 anos de idade. Idade mental deles, assim, é tipo... É das crianças fanfiqueiras lá. Não, é terrível. Só que, tipo, eles acham que eles estão arrasando. Eles acham que tá... Só que é maravilhoso, porque... É horrível, mas é maravilhoso. É maravilhoso. Quando eu vi o trailer de Chicken Nugget, eu fiquei, é isso aqui. É isso. Eu quero que quem adaptou Chicken Nugget adapte o Ulala. Já chama aí. Pessoa, alô Netflix. E aí, assim...
a história é tão legal que ela não precisa de um grande plot, ela não precisa de um grande desenvolvimento, porque o relacionamento deles é tão único, é tão sensacional, que você quer assistir só pra ver o relacionamento deles mesmo. Então, assim, eu imagino que a adaptação teriam que ser episódios mais curtos, né? Não daria pra ser os episódios tão longos. Eu acho que em relação à duração do episódio, tinha que ser de sitcom mesmo. Uma parada assim, 20 minutos, sabe? Exato. Você acha que com uma plateia ao vivo também, ou sem a plateia ao vivo? Não, pelo amor de Deus. Pior coisa é alguém falar a hora que eu tenho que rir. Eu não preciso disso. Não quero isso. Então, mas no geral, assim, eu acho que o Lala... Mas é isso, é pra você vender como um K-drama de comédia. É comédia, sabe? É comédia. Isso. É uma história de comédia. Eu vou ver por causa do romance. Não, eles são fofos, eles são um casal maravilhoso, mas o foco não é esse, o foco é a comédia, é ser engraçado. E você não tem que ter medo de ser ridículo. Tipo, eu quero coisas assim, entendeu? Então, porque tem que ser bem assim mesmo, porque se não acertar nesse ponto, vai ficar só vergonha... Não, fica vergonha alheia, e daí não vai dar pra assistir. Exato. Se você não acertar no humor, acabou a história. Não vai dar certo. Ninguém vai assistir. É uma linha tênue entre a comédia e a vergonha alheia. Por isso que, tipo, eu gostei tanto desse webtoon, porque ele acertou demais o senso da comédia. Demais, assim, demais. E aí eu quero ver pessoas reais passando porque eles passam muita vergonha, tá? Só que, tipo... Só que eu não sei explicar qual é a diferença da vergonha alheia que eu sinto lendo eles e da vergonha alheia que eu sinto vendo outras coisas que eu fico irritada, que eu fico, ai, meu Deus do céu, sabe? É porque é exatamente o que a gente tá falando, de, tipo, de acertar no humor, de acertar no universo em si. Que, tipo, a gente já aceitou lá no começo que ela simplesmente decidiu namorar, simplesmente pegou o primeiro que passou pela frente. Aham. E aí a gente embarcou nessa situação. Então daqui pra frente é só pra trás. E sabe o que eu acho também? Os dois são pessoas muito... Eles têm tanta confiança neles mesmos. Digamos assim, eles estão passando por uma situação ridícula e todo mundo tá olhando pra eles com cara de, meu Deus, que casal ridículo. E eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Porque eles estão simplesmente fazendo o que eles gostam e deu. Então, assim, eles não têm vergonha de ser do jeito que eles são. As situações não são situações embaraçosas em que eles ficam com vergonha. Não, eles estão, tipo assim, sim, a gente tá no meio da rua, tipo, com aquele doce de dentadura de vampiro, assustando as pessoas aleatoriamente, porque sim, sabe? Eu entendo. Tipo, eu mandei um print esses dias pra vocês, que eram umas crianças no parquinho, observando que todo dia aquele mesmo casal ficava balançando no parquinho. E eles ficavam, tipo, horas. E eles não falavam nada, eles não faziam nada, eles só ficavam balançando. E aí as meninas que estavam observando, elas faziam disso um programa. Chegar lá e ficar julgando o casal que ficava balançando no parquinho. Aí corta pra eles, tipo... Eu lembro disso. Eu não aguento essas pessoas olhando pra gente. A gente só tá vindo aqui balançar. Tipo, e eles com a maior naturalidade do mundo. Então eu acho que essa personalidade deles contribui pra você não ter a mesma sensação de um humor pastelão sem graça, sabe? Porque é consciente, é natural e eles querem fazer aquilo mesmo e é aquilo, sabe? Eu entendo, porque uma vez, eu não sei se eu já comentei, eu tava no sofá aqui de casa e eu estava cantando, fazendo alguma performance nesse nível, tipo, bem ridículo. Uhum. E daí quando eu olhei pra cima, né, eu olhei na minha janela, olhei pra cima, vi que tinha uma pessoa no prédio que dá pra ver da janela e a pessoa estava olhando pra mim. Uhum. Então daí eram duas situações. Ou eu ia, tipo, meu Deus, acabei de passar a maior vergonha da minha vida e a pessoa tava me encarando e eu ia ser, tipo, vergonha alheia. Ou, que foi o que aconteceu, eu olhei pra pessoa e eu dei tchau, tipo, toda feliz, tipo, oi. Aí a pessoa sentiu vergonha e foi embora. Exato, porque se você ficar com vergonha, é como se você tivesse errado, né? Exato. Agora, se você age com naturalidade, ou você joga pra outra pessoa, tipo, por que você tá me olhando? Aí a vergonha é da pessoa que tá, tipo, te observando, entendeu? Tipo, por que você tá se metendo na minha vida, sabe? E eu acho que eles têm tanto eles têm exatamente essa vibe. Então eu olho pra eles e eu digo, cara, esse é o meu casal. É isso. Eu jamais faria o que vocês fazem.
Mas eu adoro o que vocês fazem e o que vocês fazem, sabe? Tá, muito bom. Continua fazendo aí vocês pra eu continuar aproveitando. Isso. Exatamente. E é isso, assim, seria uma adaptação pra K-drama mesmo, episódios mais curtos, e eu acho que por serem situações do dia a dia, se der certo, ele abre muita margem pra você expandir pra mais temporadas. Então, tipo, um K-drama da Netflix seria muito legal, sabe? Imagina isso. O Chicken Nugget vai ser na Netflix, né? Vai. Ó, tá vendo? Galera, tá muito perto da gente fazer isso acontecer, viu? Estamos quase... Isso aqui, ó. Um monte de gente lê o Lala e gosta de o Lala e tal. Então, eu acho que é uma história que tem tamanho e aclamação o suficiente pra você olhar e dizer, não, vamos adaptar isso aqui porque tem bastante gente que gosta, sabe? Mas é que tem que ter a coragem. Eu acho que eles vão ver como vai sair Chicken Nugget. E eu acho que se Chicken Nugget emplacar... Isso. Sou eu no dia seguinte no Netflix falando, e o Lala vem quando? Exato. É por isso, gente, que a gente precisa dar audiência pra Chicken Nugget. Não só porque é Chicken Nugget e a história vai ser incrível, porque parece que vai ser incrível, porque, tipo assim, uma história de uma menina virando frango frito é incrível. Ponto, final, sabe? A gente tá nessa desde o quê? 2022, né? Esperando? A gente tá há muito tempo esperando já. Mas, assim, o sucesso de Chicken Nugget não diz respeito só a Chicken Nugget. Não. Mas sim a todas as outras adaptações de webtoons de comédia nonsense que a gente pode ganhar se Chicken Nugget emplacar, entendeu? A gente conta com você. Na verdade, esse episódio inteiro foi pra dizer, a gente conta com você. Porque faz tempo que a gente não tem, tipo, um drama querido da Dramaland que tem a premissa. Você lembra da fada do levantamento de peso? Sim. Que, tipo, tinha umas loucuras e o relacionamento deles era bizarro e ele, né, tinha umas situações assim... Claro que a premissa da história toda, o romance e tal, tinha outras discussões, mas tinha umas cenas de comédia que era bem nessa pegada, assim, né? Aí a gente só quer tirar as partes mais sérias e deixar só nonsense mesmo. Exato, a gente só quer besterol. É isso. É isso. É bom, faz bem pra mente. Entendeu? É isso. Porque aí abre, né, ó, abrindo Lola, abre pra Indie Bass também. Exato. Pra ter que ela tenha o seu comédia. Eu acho que a gente tá indo num rumo muito bom aqui. A gente tá indo num rumo muito bom. Assistam Chicken Nugget. Assistam Chicken Nugget, vamos lá, projeto. Chicken Nugget, hit do momento. Esse é o projeto. Ai, meu Deus, eu queria poder estar ganhando pra isso. Tá vendo? Eu queria ser a pessoa que chega pra alguém e fala, vamos adaptar esse webtoon. Alguém tá fazendo essa pesquisa de campo e dizendo, essa história aqui vai dar uma boa adaptação. Eu queria ser essa pessoa, eu queria ganhar dinheiro pra fazer isso. Exato, pra indicar, olha, essas daqui são... Essa aqui. Vocês devem seguir essa lista aqui, dentro dessa lista vocês vão encontrar o que vocês precisam. E eu quero deixar muito claro, eu não faço adaptação, eu não tenho todo o trabalho para fazer a adaptação, eu só chego assim, com nome, com a listinha e digo, nome, isso. Nomes. Porque o meu trabalho é ler as histórias e dizer quais dariam boas adaptações. Pronto. Se quiser, eu posso até fazer um pouquinho a mais do que o meu trabalho e, tipo, mostrar o quão popular é aquela história. Mas aí é, tipo, é um extra. O meu trabalho principal é chegar com um guardanapo dizendo, pula lá, aqui, adapta. Vai lá. Mas como é que a gente adapta? Adapta. Cada um, só adapta. Entendeu? Com seus problemas, como a gente adapta. Cada um com seus problemas. O meu trabalho eu fiz. Eu vou ser aquela pessoa que bate ponto no horário certo. Esse é o meu trabalho. Né? Mas como a gente faz isso? A gente tá falando isso como se a gente não tivesse gravando o episódio inteiro dando o caminho das pedras. Faz jogo, faz assim, adapta de tal jeito. Coisa do cartoon, faz pelúcia. A gente sabe que a gente não faria só isso, mas eu quero fingir que a gente faria. Que eu conseguiria ganhar dinheiro para fazer um trabalho mínimo. É que assim, a gente faz isso de graça, entendeu? Pagando, a gente só dá o nome. Exato. Pra ter Quando paga, muda. A gente tá fazendo assim porque é amor de fã. Exato. Trabalho não é amor de fã. Não. Trabalho remunerado não é amor de fã. É trabalho. Vou fazer o quê? Trabalho remunerado. Aí é trabalho remunerado, aí se você quiser a mais, você tem que pagar a mais. Aí é só se tiver no meu contrato, só se eu for ganhar hora extra, só se tiver promoção, é isso. É isso, entendeu? Gente. Então, na hora que virou pagante... É só nome. Aí a coisa muda. Agora, então, aproveitem, por enquanto, que estamos dando as informações de graça. Exatamente. Aproveitem. Por isso você tem que apoiar esse podcast. Porque se ele acabar... Acabou as ideias, né? Como é que fica a galera que tá querendo adaptar as histórias? De onde é que eles vão tirar as ideias? Exato, da onde? Pense nisso.
Bom, gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui, mas como sempre o assunto não precisa acabar ainda. Você pode procurar aí nas redes sociais o @falardewebtoon, você vai encontrar a gente, vai poder falar com a gente pelas DMs, pelos comentários dos nossos posts. Vai lá, a gente adora conversar, como vocês puderam perceber aqui já em 130 episódios de podcast. Então vai lá falar com a gente, tá? E na descrição também tem os nossos perfis individuais, a gente deixa lá qual é o nosso @ do Twitter de cada host. Então você pode ir seguir a gente ou falar com a gente no Twitter, que a gente também fala bastante no Twitter, né? Quando chamam a gente. Falar com a gente mesmo. Tem também na descrição o link para você entrar na nossa comunidade do Discord, e aí talvez lá a gente possa abrir um grande tópico para saber quais outros webtoons vocês gostariam que fossem adaptados e para que eles deveriam ser adaptados, né? Legal também. Sim. Aí quem sabe, né, dependendo do que a gente tiver aí, a gente não traz em algum outro, né, se o seu adaptasse. O adaptoon. Olha só. Adaptoon. De webtação. E fica aqui também o nosso último lembrete para você seguir, avaliar e ativar as notificações, caso você não tenha feito isso ainda, porque ajuda o podcast e ainda, né, você vai ficar por dentro de tudo que a gente postar no futuro, se a gente vai postar episódio extra, se a gente vai ter que ficar uma semana sem postar episódio porque eu tô de mudança, né? Nunca sabe o que vai acontecer no nosso podcast, né? E não esquece também que tem enquete e perguntinha do Spotify para você responder aqui junto desse episódio. Então, desbloqueie seu celular e conta pra gente qual webtoon você daria tudo para que tivesse uma adaptação. E que tipo de adaptação é essa, né? Porque a gente já percebeu aqui que tem vários tipos de adaptação diferente que a gente explorou nesse episódio, né, Mari? Sim, a gente já falou aqui, só nesse episódio, de adaptação pra jogo, adaptação pra animação, adaptação pra quase uma sitcom, só que sem ser sitcom, entendeu? Exato. Então, o céu é o limite. O céu é o limite. E no mais, gente, obrigada por ter ouvido o episódio de hoje até aqui. E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Tchauzinho! Por favor, coloca aqui, ó, como minha mensagem final, o Lualá. O Lalá. Da Girls' Generations. Lualá. Tá bom. Muito obrigada. Vamos tomar um copyright, é isso. É né? isso. Só põe o... Tá bom. Tá bom, vou fazer uma edição pra tentar não pegar o copyright. Pode deixar. Muito obrigada.